Fala galera, professor André aqui com vocês mais uma vez e a aula de hoje é sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então se você tem alguma dúvida sobre o nosso triângulo retângulo, está na hora de aprender todas as relações que existem sobre ele. Bora lá então! Galera, o triângulo retângulo é aquele triângulo onde eu tenho que ter uma indicação do meu ângulo de 90 graus, como vocês estão vendo ele aqui, ó. Certo? Tendo um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, ok? Dando nome ao meu triângulo, triângulo ABC, como vocês estão vendo aí, tá bom? Oposto ao meu azão, aqui ó, vou colocar meu azinho, ok? Oposto ao meu Bzão, vou colocar meu Bzinho, como vocês estão vendo aqui, e oposto ao meu Czão, vou colocar o meu Czinho, certo galera? Ok? Então vamos lá. Bom, coloquei meu ângulo aqui e vou chamar meu ângulo de alfa, como vocês estão vendo aqui na imagem. Certo, galera? Então, bora para a brincadeira agora. Bom, esse cara aqui, ó, que é o oposto ao meu ângulo de 90 graus, ó, esse cara aqui, ó, coloca uma seta se você tem dúvida aí, ó. Oposto, ele tem um nome, ele é chamado de hipotenusa. Então, toda vez que você tem um triângulo retângulo, você sempre vai olhar o oposto a ele. Ele tem um nome de hipotenusa. Já vimos isso no Teorema de Pitágoras, certo? Vamos lá. Adjacente ao meu ângulo, como vocês estão vendo aqui, ó, que é o meu ângulo C, que é esse cara aqui, ó. Ele está adjacente ao meu ângulo, ok? Ele é chamado de cateto adjacente. Certo? Então, sempre adjacente ao meu ângulo, ó, beirando aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Certo? E oposto ao meu ângulo alfa, oposto também, ó, vou colocar outra seta aqui, ó, oposto ao meu ângulo alfa, ele é chamado, o nome já diz, cateto oposto. Certo? Opa, apareceram lá no Teorema de Pitágoras, a gente viu só hipotenusa, cateto e cateto. Agora eu tenho nomes para o meu cateto, nomes para os meus catetos, ok? Então vamos lá. Então, oposto ao meu ângulo é chamado de cateto oposto. Adjacente ao meu ângulo é chamado de cateto adjacente. Guarda bem esses nomes. Cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. Certo? Bora lá. Bom, já que a gente já sabe que eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, é hora da gente falar do seno. Então dá uma olhada aqui. Vamos parar agora. Vamos lá. Isso aqui é um triângulo retângulo. Certo? Oposto. Aqui, ó. Oposto. Ok, ao meu ângulo de 90 graus é chamado como mesmo? Hipotenusa, certo galera? E oposto ao meu ângulo é chamado de cateto oposto. Então você sempre vai fazer isso aqui, essa brincadeira aqui, certo? Então vamos lá, então eu tenho aqui oposto ao ângulo de 90 graus hipotenusa, oposto ao meu ângulo alfa, chamado de cateto oposto. E aí a gente tem o nosso seno do ângulo, seno de alfa. Quem é o seno de alfa? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Guarda bem a nossa primeira formulinha do seno. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Ok? Então, seno. Vou abreviar o cateto oposto como CO e a hipotenusa como H. Certo, galera? Então, guarda a nossa primeira fórmula aí, ó. Seno do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então já vimos o seno, beleza? Então vamos para o cosseno. Então novamente eu tenho meu triângulo, ok? Eu vou ter meu ângulo oposto, certo? Ao ângulo de 90 graus. E eu vou ter meu ângulo adjacente ao meu ângulo. Então vamos lá, tudo de novo. Então o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Aí eu vou lá para o meu ângulo alfa, adjacente a ele, que é o verdinho aqui, ele é chamado de cateto adjacente, certo? Então, para eu achar o cosseno, que eu vou abreviar como cos, do meu ângulo, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, nossa segunda formulinha aí, tá bom? Vamos abreviar aí. Então, cosseno do ângulo, cateto adjacente vou abreviar como CA e hipotenusa como H. Nossa segunda fórmula, fórmula do cosseno, ok? Beleza? Então, vamos continuar. E agora eu tenho a tangente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a tangente. Então, novamente aí, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Então, agora eu não trabalho com a hipotenusa. Eu vou ter cateto oposto ao meu ângulo e cateto adjacente ao meu ângulo. Como que eu acho tangente? Então, tangente eu vou abreviar como TG, ok? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, minha tangente aí abreviando, cateto oposto CO sobre CA.
fórmula da Coca. Olha que legal, que bacana. Então, para achar a tangente, basta fazer o cateto oposto pelo cateto adjacente. Nossa terceira formulinha. Certo, galera? Então, vamos lá. Então, agora a gente já tem seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente tem que aprender a identificar isso no triângulo, tá bom? Então, vamos lá. Então, resumindo aí tudo que eu falei, né? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, nossas três formulinhas que a gente vai usar muito, ok? Então, vamos lá. Para se falar em seno, cosseno e tangente, eu preciso trabalhar com vocês os ângulos notáveis. Eu já fiz um vídeo sobre essa tabelinha, eu até cantei uma musiquinha, certo? E a gente vai preencher essa tabelinha aí para a gente aprender a calcular os ângulos notáveis. Então, vamos lá, vamos recordar aí, ó. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Certo, galera? Então tá aí nossa tabelinha, seno, cosseno e tangente. Então, se eu chegar para vocês e perguntar qual que é o seno de 30 graus, você vai lá na tabelinha e vai olhar, seno de 30 graus é 1/2. Se eu perguntar qual que é o cosseno de 45, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Qual que é a tangente de 60? Tangente de 60 é a raiz de 3. Certo? A gente vai usar muito essa tabela, muito, certo? Então, bora lá. Olha o nosso primeiro exemplo aí. Como identificar? Ele fala assim, ó, calcule o valor de x no triângulo retângulo. Calcule o valor de x. Então vamos lá, vamos colocar em prática agora. Primeiro, eu tenho hipotenusa? Então vou olhar lá o oposto ao meu ângulo de 90 graus. Tenho hipotenusa. Então já descarta a tangente, tá bom? Porque a tangente ela não usa a hipotenusa. Então aqui ou é seno ou é cosseno. Então eu tenho aqui a minha hipotenusa, vou chamar de H, ok? Aí eu vou lá para o meu ângulo. O que eu tenho oposto ao ângulo? Tem alguma coisa? Vamos esticar aqui. Oposto ao ângulo. Tenho o x, que é o cateto oposto. E o que dá cateto oposto sobre hipotenusa? Dá seno. Então, seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar lá na sua tabelinha que a gente acabou de montar quanto que vale o seno de 30 graus. Certo? Então, eu tenho que olhar, por isso que eu falei da tabela. Então, eu vou olhar lá na minha tabela quanto que vale o seno de 30. O seno de 30 vale 1 sobre 2. Ó. Quanto vale o cateto oposto? Vou olhar lá, ó. Oposto aqui ao meu ângulo de 30 graus, ó. Vale x. Então, eu vou colocar lá o x. Certo? Ó. X. Sobre a hipotenusa. Hipotenusa é o oposto ao ângulo de 90 graus, que é o 8. Certo, galera? E aqui a gente aplica a regra do cachorrinho. Cruza. Que beleza, certo? Então vai fazer aqui, ó, 2 vezes x vai dar 2x igual 1 vezes 8 vai dar 8. Então 2 que está multiplicando passa dividindo. Logo meu x é igual a 4. E aí acabou. Olha que beleza, hein? Então vamos lá. Aprendemos a olhar agora no triângulo retângulo. Tudo a gente depende de quem? Da tabela, certo? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não posso esquecer disso, certo? Olha o exemplo 2. Ele fala assim, ó, calcular os catetos de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 6 centímetros e um dos ângulos mede 60. Então vamos lá, vamos analisar essa parada aqui, ó. Então dá uma olhada aqui, ó. Oposto já tem hipotenusa. Beleza, a hipotenusa mede 6. Vou olhar aqui, ó. Oposto ao meu ângulo de 60 graus, ó. Oposto. Opa, já consigo calcular o seno. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Seno de 60 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Aí eu vou olhar lá na minha tabela quanto que vale o seno de 60, certo? Então se você tem dúvida, olha lá, ó, quer ver? Ó? Seno, aí você vai lá e conta, ó, cosseno e tangente, tá vendo? Ó, vamos lá. Ó, pode montar bem pequenininha mesmo, não precisa ser grande não. Dá uma olhada, ó. 30, 45... e 60. Ó, montei bem rapidinho, tá vendo? Ó, bem rapidinho a tabelinha já tá montada. Ó.
E aí como que era mesmo? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, ó. Põe raiz no 3 e no 2, certo? A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, certo? Então, ó, calculando aqui, ó, seno de 60, ó, da raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai colocar isso lá. Vai ficar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual. Quem é meu cateto oposto? O x, né? Quem é a minha hipotenusa? Hipotenusa é o oposto ao ângulo de 90 graus, é o 6. Certo? Então vamos lá. Então aqui vai ficar como? 2x igual, estou aplicando a regra do cachorrinho de novo, 6 raiz de 3. Notem que agora é o 2 que está multiplicando, então vai ficar 6 raiz de 3 sobre 2. Ok? Pessoal, aqui ó, um adentro aqui, não vai me fazer 6 vezes 3 aqui não, tá? Quando você estiver multiplicando em cruz aqui, ó. Aqui tem 1 aqui fora, ó. Multiplico número com número. Então, 6 vezes 1, 6. Sobrou raiz de 3, certo? E aqui eu posso simplificar o 6 com 2. 6 dividido por 2 dá 3 raiz de 3. O x já está calculado, ok? Vamos calcular quem agora? O y. Quem é o meu y? Eu tenho aqui o cateto adjacente, então o cosseno de 60 graus. Ok? Cateto adjacente, quem é? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu vou olhar lá quanto que vale o cosseno de 60. Cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Olhando na tabela ali, meu cateto adjacente é o y e a hipotenusa continua sendo 6. Certo? Então, aqui vai ficar 2y multiplicando em cruz igual a 6. Vamos lá. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Logo, meu y é igual a 3. E aí, acabou. Certo, galera? Bem simples. Ah, professor, eu poderia usar tangente aí também. Neste caso aqui, em vez de calcular o cosseno, poderia usar a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que aí você ia usar o valor do x, tá bom? O resultado seria o mesmo. Certo, galera? Então vamos continuar aí. Olha esse agora. Ó. Se houvesse uma ventania e a árvore tombasse, vou colocar a figura aí, né? E a árvore tombasse para o lado direito em direção à casa, poderíamos afirmar que a árvore atingiria a casa? Não sei, né? Será que atingiria? Vamos ver aqui o que eu tenho aqui. Então vamos lá, vamos pegar nosso triângulo, pensar no nosso triângulo retângulo aqui, ó. Descendo na árvore aqui, ele vira retângulo aqui. Certo? Eu preciso calcular a altura dessa árvore. Eu sei quanto mede a altura? Não, eu vou chamar do quê? Vou chamar de x. Certo? E o que eu tenho agora? Então vamos lá. Eu tenho hipotenusa? Como que eu acho a hipotenusa mesmo? Oposta ao ângulo de 90 graus. Não tem. Então parou. Então não tem hipotenusa, você já descarta o seno e cosseno. É seno e cosseno. Sobrou quem? Sobrou a tangente. Né? Então vamos lá. Então como que eu calculo? Vou calcular a tangente de 45 graus. Ok? Igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto que mede a tangente de 45? Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não é isso? Põe raiz no 3. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3 é 30, 1, 45. Raiz de 3 é 60. Então, só pode tangente de 45 é 1. Igual. Ó, não precisa nem montar a tabela, hein? Já de cabeça, ó. Cateto oposto ao ângulo é o x. Sobre o cateto adjacente, que é o 20. Certo? Então, multiplica em cruz. Embaixo do 1 aqui eu tenho outro 1. 1 vezes x vai dar x. Igual 1 vezes 20, 20 metros. Ok? Como a altura da árvore coincide com a distância, ela não atingirá. Então, minha resposta é... Podemos afirmar que a árvore atingirá a casa? Não, né? Não. Certo? Ela não vai atingir a casa por pouquinho, mas ela não vai atingir. Certo? Esse foi bem legal. Ok? Então, bora pro próximo. Olha esse agora, hein? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar, se eu tenho hipotenusa. Então, vamos lá. Como que eu olho se eu tenho hipotenusa? Oposta ao ângulo de 90 graus. Opa, tem hipotenusa, é o 10. Então, descarta a tangente. Ou é seno ou é cosseno. Agora, eu vou olhar para o meu ângulo. Tem cateto oposto ao meu ângulo? Então, vou olhar aqui. Ó. Tem cateto oposto? Não tem. Então, mas eu tenho cateto adjacente. Se eu tenho cateto adjacente, o que é mesmo? Cosseno. Então, cosseno
de 30 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Substituindo, cosseno de 30. Já decoraram? Ainda não, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ó, voltei no 3, 2, 1. Então é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 10. Certo? Então, multiplicando em cruz aqui, 2 vezes x vai dar 2x, igual 10 vezes raiz de 3 vai dar nada mais, nada menos do que 10 raiz de 3. Quem está multiplicando vai passar dividindo 10 raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu posso fazer aqui? Simplificar o 10 com 2, que vai dar 5 raiz de 3. E aí acabou. Certo? Agora, olha esse novo triângulo aqui, ó. Exemplo B. Tem hipotenusa? Ó, achei o ângulo de 90 graus. Ó, tem hipotenusa. Então, descarta a tangente. O que eu tenho aqui? Vou olhar para o meu ângulo. Tem oposto? Não tem. Então, só pode ser cateto adjacente. Novamente, o cosseno de novo. Agora, eu vou colocar o cosseno de 45 graus, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos lá para a tabelinha. Lembraram? Ó, cosseno é a linha de baixo. Então, 1, 2, 3 é a linha de cima. 3, 2, 1. Então, vai dar quanto aqui? Raiz de 2 sobre 2. Certo? Nem preciso mais olhar a tabela. Raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente é o x e a hipotenusa é o 10. Certo? Então, aqui vai dar 2x igual 10 vezes raiz de 2 é 10 raiz de 2. E aí, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui 10 dividido por 2 vai dar 5 raiz de 2. E aí, acabou. Certo, galera? Então, nota, tudo depende da minha tabelinha dos ângulos notáveis, ok? Então, se você tem isso na sua cabeça, a musiquinha aí, você não precisa ficar montando, é só memorizar. Certo? Olha nosso exemplo 5. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Beleza? Vamos acrescentar nosso ângulo de 90 graus aqui. Certo? Beleza. Sabendo que a árvore está distante 100 metros da base, até aí beleza. Que medida deve ser um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo? Então vamos lá. Vamos lá. Então eu tenho aqui meu ângulo. Eu já tenho hipotenusa, então eu já sei que não é tangente. Só que eu não tenho o cateto oposto ao ângulo O. Não tem. Certo? Não tem. Então eu tenho o cateto adjacente. Então de novo é o cosseno. Então cosseno de 60 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Substituindo cosseno de 60 é 1 sobre 2, certo? Que é igual ao cateto adjacente, que é 100 sobre x. Então vai ficar x é igual, que eu vou multiplicar em cruz e multiplicar em cruz. 2 vezes 100, 200 metros. Então o cabo de aço aí deve ter 200 metros. Bem fácil, ó, já começamos a pegar um esquema aí, hein? Certo? Olha esse agora, esse exercício que é na FUVEST. Então ele fala o seguinte, ó. A uma distância de 100 metros, uma torre é vista sobre o ângulo X. Beleza, uma distância de 100 metros. Então aqui, ó, 100 metros. Vou anotar lá, certo? Aqui vai formar meu ângulo de 90 graus, até aí beleza. Determine a altura da torre. A altura da torre eu vou chamar de X, tá bom? Não sei quanto que vale, vou chamar de X. Então vamos lá. Primeiro de tudo, se meu ângulo de 90 graus está aqui, eu vou ter hipotenusa? Não, não tem hipotenusa. Não tem hipotenusa. Se não tem hipotenusa, já descarta o seno e o cosseno logo de cara. Não tem hipotenusa, é a tangente. Então, a tangente do meu ângulo, que ele falou que é de 35 graus, ok? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nota que ele me deu seno de 35, cosseno de 35 é a tangente de 35, ó. Logo de cara, ó, de graça. Então, a tangente de 35 vale 0,70. O cateto oposto ao meu ângulo, que é esse cara aqui, mede x, e o cateto adjacente mede 100. Certo? E embaixo do 70 eu coloco 1 e vamos multiplicar em cruz. Então, vamos lá. 1 vezes x vai dar x. 0,70 vezes 100 é só andar duas casas com a vírgula. 2. Vai dar 70 metros. Então, a altura da minha torre é de 70 metros.
Certo? Então, legalzinho. Às vezes o exercício te dá o ângulo, tá? Aí você usa o que ele te deu, fica bem mais fácil. Certo, galera? Então, bora lá pro próximo. Olha esse agora. O valor de x na figura a seguir é. Então, um teste aí. Então, vamos lá. Nota que meu ângulo de 90 graus está aqui, né? Ficou bem pequenininho. Aqui é meu ângulo de 90 graus. Oposto a ele é a minha hipotenusa. Então, só de olhar eu já sei que eu tenho hipotenusa. Então, é seno, é cosseno. Só que se eu pegar meu ângulo aqui e esticar, que é oposto a ele, não tem. Não tem cateto oposto. Eu tenho o quê? Cateto adjacente, que é o meu x. Então, se eu tenho cateto adjacente, só pode ser o cosseno do ângulo. Então, cosseno de 45 graus é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 45, olhando lá na tabela, que vocês já tem a musiquinha de cor, 1, 2, 3, 3, 2. Então, é raiz de 2 sobre 2. Certo? Que é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre hipotenusa, que é o 10. Multiplicando em cruz, vai ficar aqui 2x igual a 10 raiz de 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2 dá 5 raiz de 2. 5 raiz de 2 é a alternativa B. Certo, galera? Então, ó, mesmice, tá? Então, vamos lá. Seno, cosseno e tangente. Primeira coisa que você vai olhar, se tem hipotenusa. Se tiver hipotenusa, descarta a tangente. Ou é seno ou é cosseno. Aí você vai para a próxima etapa. Você vai olhar se você tem o cateto oposto ou o cateto adjacente. Se você tiver o cateto oposto, é o seno. Se você tiver o cateto adjacente, é o cosseno. Beleza. Cheguei no exercício. Não tem hipotenusa. Então, é tangente direto. Provavelmente você vai ter o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, é bem simples. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhe aí com seus amigos. Qualquer dúvida, posta aí que eu vou tirando as dúvidas. Eu fico por aqui e eu fui. Valeu!